Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade no estudo da função exponencial, fazendo agora algumas questões, tá? Comentando algumas questões que já foram cobradas em importantes vestibulares aí do Brasil. Pessoal, é o seguinte, ó, particularmente, eu acho muito importante que você assista esse tipo de aula, porque assim você acaba descobrindo, percebendo como é que o examinador costuma colocar isso aqui no vestibular, no Enem e também nas provas aí do colégio. Beleza, pessoal? Seguinte, ó, se ao final você gostar da aula, curtir a aula, clica ali em curtir, tá? Isso valoriza bastante o trabalho aqui do professor Ferreto. Beleza? Vamos começar? Vem comigo aqui, ó. Pessoal, vamos à questão de número 1. Universidade Federal do Paraná diz o seguinte, olha só. Uma pizza a 185 graus Celsius, vamos marcar aqui, ó, tá? Foi retirada de um forno quente. Entretanto, somente quando a temperatura atingir 65 graus Celsius, será possível segurar um de seus pedaços com as mãos nuas sem se queimar. Agora, olha só. Suponha que a temperatura T da pizza, olha só, o T aqui, ó, maiúsculo, representando a temperatura da pizza, em graus Celsius, tá? Importante isso aqui, ó. Possa ser descrita em função do tempo t. Olha só, o t aqui minúsculo em minutos, tá? Pela expressão, e nós temos aqui a expressão da fórmula matemática dessa função. Aí diz o seguinte, ó, qual o tempo necessário para que se possa segurar um pedaço dessa pizza com as mãos nuas sem se queimar? Pessoal, vamos fazer a interpretação dessa questão. Repare o seguinte, que assim que a pizza sai do forno, ela sai a uma temperatura de 185 graus Celsius. Aí essa temperatura ela vai diminuindo, até chegar a 65 graus Celsius, que é o momento, segundo o enunciado, que nós podemos pegar a pizza com as mãos e comê-la. Beleza? Olha só, naquela forma matemática nós temos uma função. A variável t minúscula ali encontra-se no expoente. Então o que nós temos ali é uma função exponencial. Beleza? Pessoal, é o seguinte, ó, para um completo entendimento dessa questão, embora não seja necessário, eu vou fazer o gráfico, o desenho do gráfico, para que você entenda bem o que está acontecendo e isso será bastante útil no teu entendimento em relação à função exponencial. Beleza? Vem aqui, ó. Pessoal, aqui nós temos então a fórmula matemática da função, tá? Eu vou copiar aqui embaixo, ó. Então a temperatura dessa pizza aí, em função do tempo, é dada pelo seguinte: 160 que multiplica o 2 está elevado na menos 0,8 vezes o t e nós temos aqui mais o 25. Tudo bem? Repara o seguinte, como eu falei, nós temos aqui a nossa variável no expoente. Então, isso aqui é uma função exponencial. Uma observação bem importante é você analisar aqui que nós temos o expoente com menos 0,8t, ou seja, um expoente negativo. Pessoal, quando nós tivermos um expoente negativo, nós podemos inverter essa base aqui, ó. Como assim, Ferreto? Olha só, eu vou reescrever aqui essa fórmula matemática invertendo a base. Isso aqui é igual a 160 e nós temos vezes. A base aqui é 2, ó. Vamos inverter o 2, ou seja, fica 1 sobre 2. Agora, tudo isso daqui está elevado ao expoente. Só que agora não está elevado mais na menos 0,8t, apenas 0,8 vezes o t. Okay? A gente troca o sinal do expoente quando nós invertemos a base aqui. Ó. E temos aqui do lado ainda o mais 25. Ok? Agora, pessoal, eu vou desenhar aqui o plano cartesiano, tá? Dessa maneira aqui assim, ó. Tudo bem? Onde os eixos aqui são os seguintes. Nós temos aqui no eixo x o t minúsculo, que é o tempo representado em minutos, ok? Minutos. E aqui na vertical nós temos no eixo y a temperatura. E a temperatura aqui está sendo dada por graus Celsius. Beleza? Pessoal, repare o seguinte, no próprio enunciado está dizendo que a pizza sai do forno a 185 graus Celsius, ou seja, a partir do momento que nós tiramos a pizza do forno, começa a contar o tempo. Ou seja, o tempo inicial, 0, corresponde a uma temperatura de 185 graus Celsius. Será que nós poderíamos chegar a essa conclusão sem o enunciado colocar ali o valor 185? Olha para mim aqui, vem cá. Pessoal, é o seguinte, quando nós colocarmos o tempo em 0,
minutos, o que vai acontecer? Ó? Nós vamos ter, então, que a temperatura lá no tempo zero será igual, olha só, 160, vamos colocar aqui, ó, que multiplica 1 meio, nós vamos ter aqui 1 meio, tudo isso daqui está sendo elevado na 0,8t, ou seja, 0,8, o t, no caso, aqui representado pelo zero, 0,8 vezes 0, ok? Mais o 25. Agora, repare o seguinte, 0,8 vezes 0, você concorda comigo que isso daqui tudo será igual a zero? Igual a zero, né? Nós vamos ter aqui o 1 meio elevado ao expoente zero. Pessoal, um número elevado ao expoente zero, tudo isso daqui ó, acaba sendo o quê? Igual a 1. Concorda comigo? Então, nós vamos ter que a temperatura lá, quando o tempo é zero, ou seja, assim que nós tiramos do forno, será 160 vezes, tudo isso daqui agora vale 1, ok? Mais o 25. Ou seja, a temperatura lá no tempo igual a zero, ou seja, na saída, é 160 vezes 1 dá 160, mais 25, 185, o quê? Graus Celsius. Beleza, pessoal? Então, cuidado, ó. Não era nem necessário o examinador colocar na questão que assim que a pizza sai do forno, ela está a uma temperatura de 185 graus Celsius. Isso porque se nós colocarmos o T igual a zero, ou seja, tempo igual a zero, nós chegamos ali na temperatura inicial, que é de 185. Beleza? Então, fica bem ligado nisso daí. Agora, vem cá, ó. Colocando aqui no gráfico, então, o tempo igual a zero, nós vamos ter uma temperatura de 185, e repare o seguinte, ó, nós temos a base aqui dessa função exponencial sendo um número 1 meio, ou seja, esse número aqui ó, é uma base que é um valor maior do que zero e menor do que 1. Isso significa, pessoal, um gráfico que? Um gráfico decrescente, tudo bem? Então, mais ou menos, nós vamos ter um gráfico assim, ó, vem decrescendo, decrescendo, até tornar a temperatura ali ambiente. Ok? Repare que após um certo tempo t aqui, ó, que nós queremos descobrir, nós vamos ter uma temperatura, no caso, essa temperatura aí, valendo 65 graus Celsius. É justamente esse valor do t aqui, ó, que a questão quer saber, ou seja, quanto tempo é necessário para que a temperatura desça a 65 graus Celsius e nós possamos comer essa pizza com as mãos, beleza? Então, aqui, ó, pessoal, na fórmula, colocando no lugar da temperatura o valor 65, olha o que nós vamos ter. Ó. Então, 65, isso aqui é igual a 160, que multiplica o 1 meio, tá? Este 1 meio aqui está elevado na 0,8t, então vamos colocar aqui, ó, 0,8 vezes o t, e nós temos aqui o mais 25. Ok? Vamos passar esse 25 aqui ó, lá para o lado esquerdo, trocando o sinal para negativo. Ou seja, nós vamos ter 65 menos o 25, nós vamos ter 40. Isso aqui é igual a 160, que multiplica 1 meio elevado ao expoente 0,8t. Beleza? Olha só, esse 160 multiplicando, ele pode descer dividindo 40. Então, nós vamos ficar com 40 dividido por 160, isso aqui é igual a 1 meio elevado ao expoente 0,8t, ok? Vamos descer um pouquinho aqui, ó. Mais ou menos aqui assim tá bom. Vamos continuar aqui, ó. Agora, 40 dividido por 160, a gente pode dividir por 40 o numerador, fica 1. Dividimos por 40 o denominador, ficamos com 4, ou seja, 40 sobre 160 é a mesma coisa que 1 quarto. Isso aqui é igual a 1 meio elevado ao expoente o quê? 1 meio na 0,8t. Agora, repare o seguinte, aquele 1 quarto ali, você concorda comigo que é a mesma coisa que 1 meio, tudo isso daqui, ó, elevado ao expoente 2? Por quê? Porque 1 elevado ao quadrado dá 1, e 2 elevado ao quadrado tem o 4 aqui embaixo. Beleza? Então, a gente só reescreveu aquele 1 quarto como sendo 1 meio ao quadrado. Isso aqui é igual a 1 meio elevado ao expoente 0,8t. Repare agora que nós temos aqui uma igualdade de bases. Bases iguais, pessoal, é como se nós estivéssemos cortando as bases e trabalhando apenas com os expoentes. Ou seja, vamos fazer aqui do lado aqui, ó. 0,8 vezes o t,
acaba sendo igual a este 2. Tudo bem? Olha só, esse 0,8 é a mesma coisa que 8 décimos. Então, 8 décimos vezes o t, isso aqui é igual a 2. Aquele 10 que está ali, ó, pessoal, pode passar multiplicando lá para o outro lado. Nós vamos ter, então, que 8 vezes o t é igual a 10 vezes 2, 20. Desce agora o 8 dividindo, nós vamos ter que o t é igual a 20 oitavos. Ou seja, olha só, o tempo é igual 20 dividido por 8, isso aqui é 2,5. E lembra que o tempo é dado em minutos, ou seja, 2,5 minutos, ou seja, 2 minutos e 30 segundos. Vamos subir aqui, ó. Nós temos então aqui as alternativas. Repare o seguinte, nós temos aqui no item C 2,5 minutos, que é a alternativa correta. Vamos descer aqui, ó, e vamos para a questão de número 2, que diz o seguinte, ó, Federal de Santa Maria, tá? Diz assim, ó, as matas ciliares desempenham importante papel na manutenção das nascentes e estabilidade dos solos nas áreas marginais. Com o desenvolvimento do agronegócio e o crescimento das cidades, as matas ciliares vêm sendo destruídas. Um dos métodos usados para a sua recuperação é o plantio de mudas. Aí continua dizendo o seguinte, o gráfico mostra o número de mudas, olha só, nós temos aqui a expressão do gráfico, a expressão matemática, tá? A serem plantadas no tempo t, que é dado em anos, olha só, tempo t em anos, numa determinada região. Aqui embaixo a pergunta é assim, ó, de acordo com os dados, o número de mudas a serem plantadas quando t igual a 2, ou seja, 2 anos, é igual a, e nós temos ali as alternativas. Beleza? Então é o seguinte, pessoal. Repara então que nessa questão, o examinador optou por colocar o gráfico ali. Olha só, pessoal, ali nós temos a fórmula matemática e nós temos o b e o a. O t ali, que é variável, encontra-se no expoente. Então, olha a fórmula de uma função exponencial que está sendo representada ali pelo gráfico. Agora, para nós sabermos qual é essa função, nós temos que descobrir o valor do b e o valor do a, ok? Mas, Ferreto, como é que nós vamos descobrir o valor do b e do a? Pessoal, no gráfico estão as informações necessárias. Reparem que nós temos ali, ó, 2 pontos com coordenadas bem definidas, e essas coordenadas nós vamos pegar elas e substituí-las ali na função e descobriremos assim o valor do a e do b. Tendo os valores do a e do b, nós temos a função então determinada e nós podemos responder aquela pergunta ali embaixo. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Então, pessoal, nós temos 2 pontos aqui bem determinados. O primeiro é esse daqui, eu vou chamar aqui de ponto A. As coordenadas são o x vale 1 e o valor do y, ou seja, o número de mudas, está sendo dado por 1.500, ok? Esse outro ponto aqui, ó, eu vou chamar de ponto B, tá? E esse ponto aqui, ó, o x correspondente, ou seja, o tempo é 3 anos, e o y correspondente, ou seja, o número de mudas de 3.375, ok? Vamos pegar esses 2 pontos aqui, ó, e substituir nessa função, então, aqui em cima, beleza? Olha só, então o número de mudas, para quando o tempo ali, o t, for igual a 1, será dado pelo seguinte, b vezes o a elevado ao expoente t, que no caso é 1, ok? E esse número de mudas aqui, ó, após um ano, ele é exatamente igual a 1.500 mudas, ou seja, isso aqui é igual a 1.500. Pessoal, então, por enquanto, nós podemos dizer que b vezes a, já que a elevado a 1 é o próprio a, b vezes a é exatamente igual a 1.500. Beleza? Agora é o seguinte, o número de mudas após 3 anos é exatamente b vezes o a elevado ao expoente t aqui, que no caso é o 3, tudo bem? E esse número de mudas, para x igual a 3, é de 3.375, ou seja, 3.375 mudas. Até aí tudo bem? Agora é o seguinte, repare aqui em cima, ó, que nós temos que b vezes a é igual a 1.500. Ou seja, se nós isolarmos o b aqui, ó, nós vamos ter que o 1.500 fica dividido pelo a. Concorda comigo? Então, nessa equação aqui de baixo, ó, no lugar do b, vamos colocar 1.500 sobre a. Ou seja, aqui assim, ó, ficaremos com 1.500 sobre o a.
Tudo isso daqui multiplicado por a elevado ao cubo, isso aqui é igual a 3.375, ok? Agora, pessoal, como nós temos uma multiplicação aqui, ó, nós temos uma divisão de bases iguais. Ou seja, o a elevado ao expoente 3 está sendo dividido pelo a elevado ao expoente 1. Divisão de bases iguais, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Ou seja, o 3 menos o 1, ficamos com o 2. Ok? Então, a ao quadrado ficou vezes o 1.500 é igual a 3.375. Agora, esse 1.500 desce dividindo. Ou seja, a ao quadrado é igual a 3.375 dividido por 1.500. Agora, quanto é que dá essa divisão? Vamos pegar a calculadora aqui para ver quanto é que dá. Nós vamos ter, então, 3.375 dividido por 1.500. Isso aqui dá 2,25, ok? Então, isso daqui igual a 2,25. Pessoal, nós temos aqui que o a ao quadrado é igual a 2,25, ou seja, o a acaba sendo raiz quadrada de 2,25 e raiz quadrada, olha só, pessoal, raiz quadrada de 225 é 15. Então, raiz quadrada de 2,25 é igual a 1,5, tá? Pode até fazer na calculadora ali, ó. O a vale, então, 1,5, ok? Então, temos aqui o valor do a descoberto. Agora, pessoal, vamos pegar esse valor do a e vamos colocar aqui, e assim a gente vai descobrir esse valor do b. Ou seja, o b é igual a 1.500, tudo bem? Dividido pelo a, que é 1,5. Pessoal, 1.500 dividido por 1,5, isso dá um b exatamente igual a 1.000. Ok? Então, descobrimos aqui o valor do b. Pessoal, repare o seguinte, nesse momento nós descobrimos ali os dois parâmetros, no caso o a vale 1,5 e o b vale 1.000. Então, com esses dois valores, nós temos ali a função completamente determinada e assim agora a gente consegue encontrar o valor da pergunta, ou seja, a resposta à questão. Beleza? Vem aqui, Pessoal, vamos descer só um pouquinho aqui, até que assim tá bom. Repare o seguinte, pessoal, então nossa função, o número de mudas em função do tempo é igual a b vezes o a elevado ao expoente t, não é verdade? Então, o número de mudas em um certo tempo t é igual ao b, que a gente viu que vale 1.000, vezes o a, que a gente viu que vale 1,5 no tempo t. Agora, olha só, nós queremos o número de mudas após 2 anos, ou seja, quando t vale 2. Isso aqui será 1.000, ok? Vezes o 1,5 no t2, ou seja, ao quadrado. Nós vamos ter o seguinte, que isso aqui é igual a 1.000 vezes 1,5 ao quadrado, 2,25. E 1.000 vezes 2,25, isso dá 2.250 mudas. Alternativa correta, letra C, que está aqui. Aqui na questão de número 3 da Universidade Estadual da Paraíba, nós temos o seguinte, olha só. Biólogos e matemáticos acompanharam em laboratório o crescimento de uma cultura de bactérias e concluíram que esta população crescia com o tempo t maior ou igual a zero. O tempo t aqui está representado ao dia, tá? Conforme a lei. Nós temos aqui a função, ok? Onde P0 é a população inicial, tá? Então, nós temos aqui que P0 é a população inicial dessa cultura, lá no tempo igual a zero, né? E lambda é uma constante real positiva. Se, após 2 dias, o número inicial de bactérias duplica, olha só, pessoal, passado 2 dias, o número de bactérias duplica, então, após 6 dias, esse número ele é de quanto? Então, olha só, após 2 dias, ou seja, t igual a 2 dias, diz o seguinte, que a população, ela duplica, tá? Ou seja, a população, após 2 dias, acaba sendo 2 vezes a população inicial, que está sendo representada por P0. De acordo com a fórmula aqui, pessoal, nós temos o seguinte, então, no lugar do t, vamos colocar o 2. Então, população após 2 dias, isso aqui será igual a P0, tudo bem?
vezes o 5 elevado na lambda vezes o t. No caso, o t aqui vale 2. E essa população aqui, ó, após 2 dias, nós vimos aqui que é o dobro. Está sendo dito que é o dobro, ou seja, 2 vezes a população inicial, que é dada por P0. Então, 2 vezes P0 é igual a P0 vezes o 5 elevado na lambda vezes 2, ou seja, 2 vezes o lambda, ok? Esse P0 com esse P0, nós podemos cancelar, tá? Porque nós temos aqui uma multiplicação e aqui também a multiplicação. E nós ficamos, então, que o 5 elevado na 2 vezes o lambda é igual a esse 2 aqui, beleza? Vamos deixar isso aqui paradinho, aqui, ó, cozinhando, que nós já vamos ocupar isso daqui. Reparem que a pergunta agora, ó, é após 6 dias, ou seja, o tempo igual a 6. Esse número de quanto? Então, vamos lá. Ó. A população, então, para tempo igual a 6, isso aqui será igual a P0 vezes o 5 elevado na lambda vezes t, ou seja, lambda vezes o t, que vale 6. Ok? Agora, repare o seguinte, ó. P de 6, isso aqui é igual a P0 vezes o 5, olha só, pessoal, lambda vezes 6, isso aqui não é a mesma coisa que 2 lambda e tudo isso daqui, ó, elevado ao expoente 3? Repare o seguinte, pessoal, potência de potência, nós temos ali o 2 lambda e o 3. Eles se multiplicam. Então, aquele 2 lambda vezes o 3 é a mesma coisa que lambda vezes 6. Agora, é o seguinte, por que tu fez isso, Feito? Por aquela condição que nós encontramos ali. Ó. Nós temos que 5 elevado na 2 lambda é igual a 2. Então, onde aparece ali ó, 5 elevado na 2 lambda, nós vamos substituir por 2 e nós vamos chegar aí à resposta. Beleza? Vem aqui. Ó. Então, substituindo esse 2 aqui, ó, nós vamos ter que a população após 6 dias será de P0 vezes 5 na 2 lambda é a mesma coisa que 2, ou seja, 2 elevado ao expoente 3. E 2 elevado ao expoente 3 é 8, ou seja, a população após 6 dias será 8 vezes P0, ou seja, 8P0. E essa alternativa a gente encontra aqui no item D de Dinamarca. Vamos descer um pouquinho aqui, ó, e vamos para a questão de número 4. Universidade Federal do Rio Grande do Norte diz o seguinte. A pedido do seu orientador, um bolsista de um laboratório de biologia construiu o gráfico a seguir a partir dos dados obtidos no monitoramento do crescimento de uma cultura de micro-organismos. Então, está aqui o gráfico do crescimento. Vamos só descer um pouquinho, mais ou menos até aqui assim. Ó. Diz o seguinte, ó. Analisando o gráfico, o bolsista informou ao orientador que a cultura crescia segundo o modelo matemático, está aqui ele, ó, com T em horas e N em milhares de micro-organismos. Então, ó, o T aqui está em horas e o número está em milhares de micro-organismos, ok? Para constatar que o modelo matemático apresentado pelo bolsista estava correto, o orientador coletou novos dados com T igual a 4 horas e T igual a 8 horas. Para que o modelo construído pelo bolsista esteja correto, nesse período, o orientador deve ter obtido um aumento de quantidade de micro-organismos D, e nós temos aqui embaixo as alternativas. Beleza? Vamos subir um pouquinho aqui, ó, e vamos nos concentrar agora na função matemática e no gráfico. Repare o seguinte, pessoal, como nós vimos aí em um item anterior, novamente nós temos ali o gráfico e nós temos a fórmula matemática daquela função exponencial. Repare que é uma função exponencial não apenas pelo gráfico, mas sim pela fórmula matemática ali, ó, onde a nossa variável t, ela encontra-se no expoente. Beleza? Nessa fórmula matemática, nós temos 2 parâmetros que nós devemos descobrir, tá? Um deles é o k e o outro é o a. Como é que nós vamos descobrir esses 2 valores? Através de 2 pontos bem conhecidos que estão ali, ó, ali no gráfico. Beleza? Vem comigo aqui. Ó. Então, ó, pessoal, aqui nós temos o nosso primeiro ponto. Tá? Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto A. Quando o x, ou seja, o t igual a 0, o número de bactérias é de 10.000, né? São em milhares, né, pessoal? Então, 10.000 bactérias. Se fossem milhões,
seriam 10 milhões, tá? Aqui está dito, ó, em milhares de bactérias, ok? Agora, o segundo ponto aqui, eu vou chamar de ponto B. Então, quando o tempo aqui for de 2 horas, o número de micro-organismos será de 20 mil micro-organismos. Vou copiar essa fórmula aqui, ó, aqui em cima. Então, nós temos que o número de micro-organismos após um tempo t é dado por K vezes o 2 elevado no expoente A vezes o t, ok? Então, vamos começar aqui, ó, pelo ponto A, ou seja, com o t igual a 0. Então, o número de micro-organismos lá quando o tempo é igual a 0 é igual a K vezes o 2 elevado na A vezes o t, que nesse caso é 0, ok? Agora, repare o seguinte, A vezes 0 dá 0. Nós vamos ficar com 2 elevado ao expoente 0. E o número elevado ao expoente 0, pessoal, nós sabemos que esse resultado aqui é igual a 1, beleza? Então, nós vamos ter que K vezes o 1 é o próprio K, e isso aqui é igual ao número de micro-organismos, que é exatamente igual a 10 mil. Ou seja, o K aqui ele vale 10. Beleza, pessoal? Agora é o seguinte, aqui no segundo ponto, então, o número de micro-organismos após 2 horas, isso será o quê? Será o K, que no caso vale 10, vezes o 2 elevado na A vezes o t, ou seja, A vezes o 2, tá? E esse número aqui, ó, ele é exatamente igual a 20 mil, ou seja, o 20. Esse 10 e esse 20, nós podemos cancelar aqui esse 0 com esse 0, e nós vamos ter, então, que 2 elevado na A vezes 2, ou seja, 2 elevado na 2A, isso aqui é igual a 2. Como nós sabemos que aqui em cima, ó, nós temos o valor 1, nós vamos cancelar as bases, nós vamos ter, então, que 2 vezes o A é igual a 1. Ou seja, o A igual a 1 meio, já que o 2 desce dividindo, beleza? Então, descobrimos ali, ó, o outro parâmetro, que é o A. Então, é o seguinte, pessoal, agora nós descobrimos o valor do A e do K, que são 2 parâmetros ali da função exponencial. Pegue esses 2 valores, substitua na função e vamos dar continuidade aqui na questão. Vem comigo. Então, pessoal, a forma matemática é o seguinte, o número de micro-organismos em função do tempo é igual ao K, que no caso é 10, vezes o 2 elevado na A vezes o t. Como A vale 1 meio, ou seja, fica 1 meio vezes t, que é a mesma coisa que t sobre 2, ok? Agora, olha só, pessoal, vamos continuar aqui, ó. Para constatar que o modelo matemático apresentado pelo bolsista estava correto, o orientador coletou novos dados com tempo igual a 4 horas e tempo igual a 8 horas. Então, o orientador coletou número de micro-organismos para t igual a 4 horas e depois para t igual a 8 horas, tá? Isso para verificar se o modelo apresentado pelo aluno, que é esse aqui de cima, né, ele estava correto. Olha só. Para que o modelo construído pelo bolsista esteja correto, nesse período, o orientador deve ter obtido um aumento de quantidade de micro-organismos D, e ali embaixo nós temos as alternativas. Então, pessoal, ó, primeiramente, para tempo igual a 4, ou seja, o número de micro-organismos após 4 horas será dado pelo seguinte, 10 vezes o 2, no lugar do t, vamos colocar o 4, ou seja, ficamos com 4 dividido pelo 2 lá. Isso daqui, ó, é igual a 10 vezes 4 elevado na 4 meios. Pessoal, 4 dividido por 2 dá 2, ou seja, 2 ao quadrado. Isso aqui dá 10 vezes 2 ao quadrado. Pessoal, primeiramente a potência, tá? 2 ao quadrado dá 4 vezes o 10, 40. Então, ó, para um tempo igual a 4 horas, 40 mil micro-organismos. Agora, o número de micro-organismos após 8 horas é o seguinte, 10 vezes o 2 elevado na 8 sobre 2. Isso aqui é igual a 10 vezes 2 elevado na 8 sobre 2 é 2 elevado na 4. Isso aqui é igual a 10 potência 2 elevado na 4, 16, ou seja, 10 vezes 16, 160 mil bactérias. Então, pessoal, teve um aumento de 40 para 160, ou seja, de 120 mil micro-organismos, tá? Ou bactérias, sei lá o que ele falou ali. Então, olha só, nós temos aqui, ó,
deve ter obtido um aumento na quantidade de micro-organismos de 120 mil. Alternativa correta, letra D. Vamos agora para a quinta questão. Olha só, pessoal, da PUC do Rio Grande do Sul diz o seguinte: a desintegração de uma substância radioativa é um fenômeno químico modelado pela fórmula. Então, nós temos aqui a fórmula segundo a desintegração de uma substância radioativa, onde o Q representa a quantidade de substância radioativa em gramas, tá? Então, o Q aqui, ó, está em gramas, existente no instante T em horas. Quando o tempo T é igual a 3,3 horas, a quantidade existente Q vale 5. Então, o valor da constante K é igual a quanto? Pessoal, em primeiro lugar é o seguinte: esse tipo de questão que considera desintegração atômica é um tipo de questão muito clássico de função exponencial. Feito por que função exponencial? Olha só, nós temos ali a nossa função com o t, que é a variável, localizada lá no expoente. No caso, t é o tempo dado em horas. E nós temos, então, por estar no expoente, uma função exponencial. Beleza? Vem aqui, ó. Então, pessoal, só copiando aqui a função, nós vamos ter, então, que a quantidade em função do tempo, tá? Isso aqui é igual a 10 vezes o 2 elevado na k vezes o t. Agora é o seguinte, então a quantidade, ó, após 3,3 horas, beleza? Então, ó, 3,3 horas é igual a 10 vezes o 2 elevado na k vezes o t, que é 3,3, beleza? E essa quantidade é de 5, aqui no caso 5 gramas, beleza? Olha só, então 2 elevado na k vezes 3,3 é a mesma coisa que 3,3 vezes o k. Isso aqui é igual a 5 dividido por 10, isso dá 1/2. Agora, do lado esquerdo, ó, vamos conservar aqui o 2 elevado na 3,3k, e do lado direito, este 1/2 vamos transformar com 2 elevado na menos 1. Então, nesse momento aqui, nós temos bases iguais e vamos trabalhar aqui, ó, exclusivamente com os expoentes. Ou seja, o 3,3 vezes o k acaba sendo igual a menos 1. Pessoal, esse 3,3, 10 dividindo. Ou seja, o k é igual a menos 1 dividido por 3,3. Bom, essa resposta, ela exatamente não está aqui. Nós podemos fazer o seguinte, ó, multiplique por 10 em cima e multiplique por 10 embaixo. Isso para a gente sumir com esse valor decimal que se encontra aqui no denominador, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, que o k acaba sendo igual a 10 vezes menos 1, fica menos o 10. Dividido 10 vezes 3,3 fica 33. Ou seja, o k vale menos 10 sobre 33. A alternativa correta, a letra D de Dinamarca. Beleza, pessoal? Essa aula foi da questão de número 1 até a questão de número 5. A próxima aula, nós vamos da questão de número 6 até a questão de número 10. Beleza, pessoal? Se você gostou da aula, clica ali em curtir, tá? E nós nos vemos aí nas próximas aulas. Bom estudo e até mais!